Estamos de volta para conversar agora com o apresentador Rafael Cortez. Rafael, uma boa tarde, infelizmente, para falar sobre a perda de alguém tão emblemático que deixa um legado enorme para a TV, né? Nossa, nem me fala. Boa tarde para você, boa tarde para todos os telespectadores. É muito triste mesmo, né? É um dia que a gente sabia que chegaria. A morte do Silvio Santos era uma daquelas datas que a gente sempre se perguntava assim, né? Imagina o dia que morreu o Silvio Santos, né? A gente sempre tem essas coisas, né? Imagina o dia em que a gente perdeu o maior comunicador do Brasil. A gente sabia que esse dia chegaria, mas viver esse dia dessa maneira é muito chocante, né? É muito triste. É como perder alguém da família da gente, né? Porque, na verdade, o Silvio Santos era parte da nossa família, né? A gente eu pelo menos, sou de uma geração que nasceu, se educou e seguiu vivendo até muito pouco tempo atrás com a cultura do Silvio na televisão, assim, é o mundo que eu conheço, entendeu? E isso acabou, agora acabou. Você fala, né, sobre essa cultura, né? Você que tem a sua pegada também humorística, além da sua habilidade em apresentar, em trabalhar com TV e fala da sua formação. A gente tem basicamente a mesma idade. É impossível nunca ninguém da nossa idade ter brincado no colégio de voltar na segunda-feira e imitar o Silvio Santos, mesmo que a imitação fosse terrível. Mas todo mundo se divertia em querer ser um pouco Silvio Santos, em dar risada das pegadinhas, em lembrar a pegadinha do Ivo Holanda que foi ao ar no dia seguinte e comunicar. Você viu? Você chegou a ver ontem e ficava até altas horas. Eu nem podia ficar dormindo até altas horas, mas eu ficava lá assistindo. Sem dúvida, foi completamente marcante, né? É uma pena que as novas gerações não tenham um substituto do Silvio, não tem ninguém à altura. O mais grave da morte do Silvio é saber que ele leva consigo o fim de uma geração, o fim de uma era, o fim de um papel que não há quem consiga fazer igual, não há genérico. Há alguém que possa fazer parecido, mas nunca igual. E mais, né, com a depauperação que a gente vê hoje da comunicação de massa, né? É um outro momento, né? A gente tem uma força nos streamings, uma força nas plataformas, na internet, etc. Está tudo tão pulverizado que muito dificilmente, por mais carismática que possa ser a figura de um novo apresentador, nunca mais vai ser igual. Então, a morte do Silvio encerra um mito, encerra um ciclo mesmo, e é uma coisa profundamente cruel, especialmente para a nossa geração, né? Que se educou, que, como você bem disse, repercutia na escola, no dia seguinte, as coisas do Silvio Santos. É chocante demais. E a gente não sabia que isso ia acontecer. A morte é aquilo que a gente sabe que em algum momento virá para todas as pessoas, assim, mas a gente não queria que ele se fosse, né? Eu tinha uma discreta esperança de que em algum momento ele voltasse para a tela do SBT, fizesse um último programa. Enfim, a gente pudesse ter, sei lá, pelo menos uma entrevista grande de carreira. Essa, para mim, é uma lacuna que ele deixa, assim. O Silvio Santos, ele tem que ser compreendido como performer que ele foi, mas a gente tem pouco material. Ele não deu entrevistas significativas para a televisão, né? Salvo uma que ele deu para o Carlos Alberto de Nóbrega na praça. Ele tinha uma superstição gigantesca, né? Enfim, ele não dava. Então, a gente não conseguiu extrair do mestre o que ele teria para dizer. A gente tem que aprender com os feitos do mestre. Assim. A gente tem que ver o Silvio Santos nos arquivos gigantescos que existem aí. O YouTube está aí para isso. As reprises vão estar aí também nesse sentido. Mas as técnicas, a fala do Silvio, assim, ele não dividiu para as superstições dele. Isso é uma lacuna para os comunicadores de hoje, né? Claro. Fica parecendo até que ele gostava do mistério em torno dele, né? Eu brinquei mais cedo com o Nelson Rubens da história da peruca, que nunca desmentia, mas também não falava que era. Ou seja, ele sempre mantinha essa aura de mistério, até não falar em entrevista. Mas eu quero também trazer um detalhe numa das facetas do Silvio, porque além de ótimo comunicador e apresentador, ele também tinha o tato de conhecer talentos, de reconhecer talentos e de, claro, explorar e aproveitar no seu programa, no próprio programa, também na própria emissora. Mas também é algo importante.
importante, né? Não era só um comunicador, se é que a gente pode usar o termo só. Era um baita comunicador, mas também alguém que conhecia reconhecer talento em outras pessoas e se aproveitar, obviamente. Claro, isso era formidável, né? Esse faro para negócios que ele tinha, esse faro para talentos, essa generosidade, essa vitrine que ele possibilitava as pessoas terem, era uma coisa muito linda. E quando a gente ia no programa do Silvio, a gente se sentia no Olimpo, né? Eu fui 2 vezes no programa do Silvio Santos e nas 2 vezes eu fiquei lisonjeadíssimo de estar ali, porque era uma coisa que virava um status para a carreira, assim. Era como dar entrevista para o Jô, sabe? Ir no programa do Silvio era uma coisa assim, cara, zerei a vida, estive com o Silvio Santos. Eu não trabalhei com o Silvio, mas eu estive no programa dele. Eu entrevistei o Silvio algumas vezes lá no CQC, mas o mais legal foi ir no programa do Silvio Santos, estar com ele e ver o Silvio Santos, porque o Silvio era tão icônico que quando você estava diante do Silvio Santos, o Silvio original, de tanto que ele era imitado, de tanto que ele era lendário, de tanto que as pessoas reproduziam os gestos e as falas, etc, etc, estar diante do verdadeiro Silvio era uma ficha que não caía. Você fala assim, nossa, como esse cara imita bem o Silvio Santos. E não, peraí, este é o Silvio Santos. Aí eu ficava olhando para ele com aquele deslumbramento. Olha as mãos do Silvio, olha os dentes dele, olha só como ele pisca. Nossa, ele é mais baixinho do que eu pensava, ou ele é mais alto, ele tem mais barriga, as mãos. Eu fiquei muito hipnotizado quando eu estive com ele, às vezes que eu fui ao SBT para o programa do Silvio, assim, sabe? E tem uma pena muito grande de não ter conseguido fazer uma selfie, mas pelo menos eu tenho os vídeos, assim, tá aí, eu tô na história do SBT porque estive no programa do Silvio Santos. E esse privilégio eu vou poder dizer assim, sabe? Nossa, eu tive com o Silvio. Não tive com vários comunicadores que eu amo de paixão, mas com o Silvio Santos eu tive, gravei com ele. Eu vi a lenda trabalhar ao vivo, eu aprendi ao vivo, eu vi como é que ele fazia. Era demais. E quando ele chegava nos ambientes, o ambiente mudava de energia. É uma parada muito difícil de explicar. Eu lembro a primeira vez que fui dar entrevista para ele no SBT, do programa Silvio Santos, eu fiquei no camarim esperando ser chamado para entrar no palco para falar com o Silvio, no jogo dos pontinhos. Aí daqui a pouco começou uma movimentação, a porta do camarim estava aberta, começou uma movimentação, eu vi umas pessoas andando, eu falei, acho que o Silvio chegou, aí a energia foi mudando, é como se fosse um vum, e aí em algum momento eu comecei a ouvir aquela voz de trovão que ele tinha, né? Mas ele tá onde? Mexendo com as pessoas no corredor, e ele abriu a porta do meu camarim e falou, oi. No que ele fez o oi e entrou, e veio você, o Rafael, e eu não sei imitar o Silvio, tá? Enfim, e me deu a mão, eu fiquei apoplético, assim. Eu e minha amiga que estava junto, a gente ficou... Silvio, era isso. Ele mudava o ambiente e ele era o cara. Demais. Rafael, eu vou pedir licença para trazer para a nossa conversa também meu colega Renato Diniz, para conversar e falar mais sobre esse gigante da TV brasileira e da história nacional. Renato, uma ótima tarde para você. Seja bem-vindo aqui para falar e participar dessa homenagem. Uma ótima tarde, Gustavo. Boa tarde, Rafael. A gente fala boa tarde automaticamente, mas uma tarde triste, né, para a TV, para a comunicação, para o Brasil, né? Eu queria saber, na sua carreira, na verdade antes, né, na infância, de que forma que o Silvio Santos te influenciou para que você decidisse cantar, ser apresentador, enfim, ele te moldou para virar também uma pessoa de comunicação. E aproveitando até esse gancho dos momentos em que você viu o Silvio Santos, esteve com o Silvio Santos, o que mudou depois? Agora que eu vi que o Silvio Santos, frente a frente, é uma pessoa que hipnotiza, mudou sua forma também de se comunicar, de falar, de cantar? Olha, acho que a maior contribuição que eu tive vendo o Silvio Santos como espectador e depois comprovando ao lado do verdadeiro Silvio, vendo e dividindo o mesmo espaço com ele, eu entendi que tem um monte de pré-requisitos que a gente pode usar a favor da comunicação, como técnica, estudo, repertório, jogo de câmera, posicionamento,
saber falar, não dar as costas para o público, para a câmera, triangular, etc. Tudo isso era uma aula com o Silvio Santos, né? A gente já via isso de casa, vendo ele no auditório, a maneira como ele conversava com todo mundo, a leveza, tudo era mais evidente ainda. Mas o mais especial e que realmente eu nunca vou esquecer foi a comprovação absoluta de que nada substitui o carisma. Carisma é um negócio que ou você tem ou não tem. Duvido que alguém ensine a ter carisma. Inclusive, sou muito reativo a pessoas que acham que podem ensinar a ter carisma. Se a pessoa está dizendo, eu vou dar um curso de carisma, palestra de carisma, carisma, isso não se ensina. Ou se tem ou não se tem. O Silvio era um personagem profundamente carismático, assim, e eu via que, por mais que ele dominasse todas as técnicas, o carisma era mais importante. E eu comecei, depois de vê-lo fazendo ao vivo aquele carisma todo, eu comecei a apostar mais no meu carisma do que necessariamente na minha técnica. Eu comecei a ignorar um pouco as ferramentas muito matemáticas de fazer as coisas da minha carreira e comecei a apostar em presença de palco. Comecei a apostar em sorriso. E se eu penso ter carisma, e eu acho que eu tenho algum carisma, é porque eu vi isso na prática com a nave-mãe do carisma do Brasil, que foi o Silvio Santos. Pegando esse gancho, ainda falando um pouco sobre esse carisma, mais cedo na nossa conversa aqui com outras figuras que conheceram o Silvio, falava muito, acho que foi o Cacá Rossetti que falou, que o Silvio tinha uma coisa de você estar fazendo o programa com ele, ao vivo, com a câmera, ele numa simpatia. Se desligava a câmera ou fora do ar, ele continuava com essa simpatia que muitos apresentadores ou muitas pessoas da TV, infelizmente, não têm esse carinho para quem está fazendo o programa com ele, para quem está participando, quem se dispôs a ir até lá participar. Você também sentiu isso? Ou seja, o Silvio Santos fora do ar mantinha a educação, a gentileza com quem estava lá participando? Completamente, completamente. O que era incrível do Silvio Santos é que ele era um cara de carne e osso, que todos nós endeusávamos, que era colocado num pedestal. Ele não gostava nada disso, inclusive. O SBT, eu lembro da sensação muito clara das pessoas tentarem blindar o Silvio, porque ele era muito disponível, assim. E isso era um problema para trabalhar com ele. As pessoas que trabalhavam diretamente com o Silvio precisavam dar uma blindada. Porque se dependesse dele, ele ia falando com todo mundo, ia conversando, e aí ele entrava no estúdio a tempo, não cumpria um cronograma. E ele era profundamente profissional nesse sentido. Entrava na hora, saía na hora, não estourava o tempo, chegava com antecedência, era muito profissional. Mas o tanto que ele era acessível mostra que ele não fazia muita distinção entre o ser humano e o apresentador, sabe? Ele era completamente empático, era um cara natural. E vê-lo, inclusive, esquentar a plateia foi uma das coisas mais disruptivas da minha carreira. Eu sou um comediante de stand-up que sei esquentar bem plateias, eu sei conversar com plateia. Mas quando eu fui ver o Silvio Santos esquentando o auditório dele, antes de gravar, eu pedi assim, deixa eu só ver como é que ele está fazendo. E eu fiquei vendo ele falar com o público, com as colegas de auditório dele. E era simples, é completamente simples. Ele fazia perguntas para o auditório, tipo, o Rock mora numa casa ou mora num apartamento? Casa. O Rock dorme na cama ou o Rock ele gosta de dormir no sofá, na cama? Era uma interação com perguntas que nem eram inteligentes ou divertidas. Eram perguntas simples, assim, mas, cara, você fala, cara, que coisa simples e absolutamente funcional que ele está fazendo. Interações com o público a partir de coisas que todo mundo tem, todo mundo come, todo mundo dorme, todo mundo, presume-se, né? Todo mundo tem o direito de dormir numa cama, de ter uma casa, e ele tinha esse tipo de interação, assim. Era lindo de ver, foi uma aula ter ido lá. Rafael, obrigado pela participação aqui conosco, por disponibilizar um tempinho para falar com a gente e prestar essa pequena homenagem a esse gigante da TV. Um forte abraço e até uma próxima. Para vocês também, parabéns pela cobertura e acho que foi o que a gente estava ouvindo do Nelson há pouco, né? Minha filha tá maluca aqui gritando, tá? Me perdoe. O Nelson estava falando antes de mim uma coisa que fica obra. E realmente, nesse sentido, os artistas têm um privilégio. Eles permanecem vivos
mesmo depois de terem passado materialmente, fisicamente por esse mundo. A obra permanece, a obra do Silvio está aí. Vamos aprender com ela, porque fica a obra e nasce hoje para sempre a lenda. Agora é um fato. Valeu, Rafael, um forte abraço.